Paulo Seno vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 88. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as suas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas um de cada vez, até vencê-los todos. Joana de Ângeles vem nos alertar a nossa mudança de postura na resolução dos problemas que acontecem a cada um de nós. Ainda vivemos num planeta, escola, estamos aqui para aprender e nós precisamos fazer a mudança tão necessária da forma como enfrentamos esses desafios que acontecem a cada um de nós. Que realmente a gente possa, nessa oportunidade que nós temos de estar na casa espírita, aprendendo, obtendo informações importantes para a nossa mudança, para o nosso autodescobrimento, que a gente realmente se fortaleça na fé, na confiança em Deus, que está olhando por cada um de nós a todo momento. Muita paz. Jesus, amorável mestre e amigo, que acolhe com tanto carinho nosso amigo querido Marcelo Alves, que faz os estudos da nossa tarde de hoje. Pedimos a Ti, Joana de Ângeles, que os inspire com a sua alegria, com o seu conhecimento, para que possamos sair na tarde de hoje mais reflexivos, mais envolvidos no seu amor, Senhor. Graças a Deus. Bom, muito boa tarde a todos. Que Jesus possa nos influenciar, nos pacificar, nos dar força, coragem, sustentação para todos os momentos da nossa vida, principalmente esse aqui, que nos encontramos todos juntos, vibrando, pensando, solicitando, meditando e aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, que, sinceramente falando, dão-nos respostas absurdas sobre a nossa existência. Respostas que muitas vezes buscamos em tantas outras frentes de informação e não obtivemos. Encontramos na doutrina espírita a clareza, a objetividade, a certeza, a veracidade desses pontos fundamentais da nossa existência, para que a gente conquiste equilíbrio. É isso que a gente necessita, equilibrar-se para podermos nos tornarmos felizes. Congresso que vai tratar sobre esse ponto tão crucial nas nossas existências, né? Todos nós lutamos o tempo todo para sermos felizes. Nós precisamos saber, afinal de contas, de onde vem a felicidade, onde ela está e o que a gente precisa fazer para realmente se sentir feliz. E quase sempre nas respostas a gente fica sabendo que a felicidade, para ter felicidade, dependemos de muito pouco. E às vezes até já temos a felicidade
e não a consideramos. Então, assim, a doutrina espírita ela está tirando o véu de tudo isso. Ela está fazendo com que a gente encare com mais maturidade todos esses processos de vivência aqui na Terra e, com certeza, como espíritos. Porque é uma outra grande sustentação para todos nós. Não é? Cada vez mais, com cada estudo que a gente participa, dentro do centro espírita ou fora do centro espírita, mais sobre a doutrina espírita, reafirmando essa base de sustentação fundamental de sermos espíritos imortais e que vamos reencarnar, que Deus é nosso Pai, que assim nos trata como Pai, da grande possibilidade da comunicação do mundo invisível conosco, trazendo para a gente alertas, informações, fazendo revelações. E essa evolução incessante que a lei do progresso nos impulsiona, de nós termos casas planetárias condizentes com essa evolução. Então isso faz parte do patamar sólido que a doutrina espírita oferece para a gente. É pautado em tudo isso, é pautado nessas bases, que tudo mais que a gente observa, que a gente conhece, nós vamos conseguindo, né, ter uma visão mais apropriada sobre as questões da vida. Então, quando falamos de mediunidade, quando falamos da influência dos espíritos, que não é pouca, é uma grande influência na nossa vida, tudo isso tem que ter essas bases de sustentação. Porque o Espiritismo existe para trazer para nós esperança, nos dar consolo e fazer com que a gente entenda a lei de Deus. Se nós não estamos compreendendo isso pelo Espiritismo, é preciso rever as nossas leituras, os nossos estudos e os nossos trabalhos, porque tudo converge para o mesmo ponto, para fazer com que a gente entenda que a lei de Deus, ela existe a favor de nós e não contra a gente. Que tudo está encadeado, que nós fazemos parte de uma grande sociedade e essa interação, essa interatividade, ela é muito mais positiva para nós do que nós usualmente consideramos. Então, se por ora os espíritos eles se aproximam de nós, trazendo alguns desconfortos, muitos até por vivências do passado, mal resolvidas, não é? Trazem ódios e nos perseguem e querem nos cobrar com relação a posturas passadas, não é? Seja de que âmbito for, é uma relação estabelecida por uma lei que rege esse processo. Então, a lei de Deus, Deus em suas leis estabelece outras leis para que a gente consiga manusear, usufruir e conseguir chegar no mesmo ponto. Então, em se falando, em se tratando de comunicabilidade dos espíritos, a lei de atração é a que rege esse processo. Então, nós estamos o tempo todo dentro da utilização do usufruto dessa lei. E por isso, o alerta evangélico, né, que a doutrina nos faz, de ter noção mais apropriada dessa interação. Qual fator tem sido de nós para atrair os espíritos para junto da gente? Não é? A nos facilitar a vida, a nos perturbar a vida, a nos dar condições, não é? De termos mais alegria, felicidade, ou de vivermos na sombra, com muito medo, com muitas incertezas, com enfermidades que vêm através, muitas vezes, da influência desses espíritos. O tema hoje é sobre pressentimento, não é? Pressentir, ter a ideia do que vai acontecer. Isso é mediúnico?
Isso vem por conta da influência dos espíritos ou existe em cada um de nós? É natural ao espírito, é anímico, faz parte da alma, ou seja, faz parte dessas possibilidades que nós como espíritos temos, mas que encarnados somos limitados de inúmeras potencialidades que como espíritos nós as possuímos. Então, desencarnados, nós temos inúmeras condições, não é, de interação. Encarnados, dependemos basicamente de 5 sentidos, mas algumas potencialidades, elas afloram, elas se tornam mais evidentes e podem ser utilizadas como fonte de comunicação. Nós inserimos um lado místico nesse processo de pressentir o futuro. Então, designamos uma série de explicações, não é, como sendo algo divino, superior, mas de um certo privilégio. E aí adotamos determinadas criaturas como sendo os veículos, os vasos condizentes para esse processo. A doutrina, ela vem nos ensinar que isso é natural, é anímico e que cada um de nós o possui em essência, em naturalidade, porque somos espíritos. E como espíritos temos inúmeras possibilidades. A doutrina está fazendo com que nós as conheçamos, possamos vislumbrar algumas delas. E já nos atentemos que, se hoje nós temos um manancial de informação trazido pelos espíritos, esse manancial de informação está dentro de uma base sólida, segura, da doutrina, que é a comunicabilidade com os espíritos. E é muito comum, às vezes, encontrarmos pessoas que têm pavor da mediunidade, como sendo uma bola de ferro pesada pendurada no nosso pescoço, impedindo que a gente faça determinadas situações que a vida material nos requer. Algumas vezes faz parte, né, de resquícios de vivências passadas, onde o médium era enxergado como bruxo, feiticeiro, e só sobrava mesmo a fogueira, o apedrejamento, a morte, por estar sentindo num grau diferenciado a influência dos espíritos, e assim trazer informações desse mundo até então desconhecido para a realidade material. Então, tudo isso, por desconhecimento, assustava muito. E quem não tinha esse manejo e tinha o poder material, se encarregava de exterminar aqueles que tivessem. Então, historicamente, o médium vem sofrendo toda essa injunção, sendo adulado, adorado, por um lado, não é? Por trazer, por ser um trunfo. Quem é que não quer ter ao seu lado alguém clarividente, alguém que conheça com mais propriedade daquilo que nós estamos limitados e não percebemos? E, por outro lado, também por informações religiosas, de que somente o Espírito Santo pode se comunicar. Se qualquer um de nós está obtendo comunicação, essa comunicação não há de ser divina. Então, ela deve ser diabólica. Então, é o médium que é rechaçado, né? É perseguido. Então, todo essa vivência, ela anda conosco, não é? Nós a carregamos. E quando chegamos aos centros espíritas e nos deparamos com o estudo desse mecanismo, e vamos evidenciando cada vez mais, paulatinamente, por revelação ou por experiência através do estudo, nos vemos como sendo esses intermediários. E que a doutrina espírita, ela nos completa, não é?
que os médiuns não são somente intermediários. Dentro do Espiritismo, que é pautado na lei de Deus, informada por Jesus, esse intermediário, ele é muito mais do que isso. Ele é um intérprete do mundo invisível. Então, isso já causa muito mais responsabilidade nesse processo de comunicação que é natural, que é favorável, que Deus permitiu e criou para que a gente conseguisse, de uma certa forma, não é, conseguir evoluir com mais propriedade. Andando aqui na Terra, caminhando aqui na Terra, usufruindo de tudo que de material ela oferece, mas com o olhar no mundo espiritual, com a visão espiritual, nos lembrando o tempo todo de que somos espíritos imortais, que estamos temporariamente, circunstancialmente, num corpo material que perece e que nós, como espíritos, continuamos. Então, quem está do outro lado tem necessidade natural de se comunicar com quem ficou. E nós que ficamos, temos a necessidade natural de também querer saber desse mundo espiritual. Isso é uma condição natural. Não tem nada de privilégio, não tem nada de tão diferente que deva ser considerado como sobrenatural. Pelo contrário, é natural, faz parte, não é, do composto que nós somos, espírito, com os seus perispíritos e com os corpos físicos que nos encontramos enquanto encarnados. Que desencarnados, permanecemos espíritos transitando com os nossos corpos espirituais, que são os nossos perispíritos. Informação trazida pela doutrina espírita para quê? Para que a gente tenha um olhar mais aprofundado da nossa vida como um todo, que a gente se veja dessa maneira, que as nossas atitudes sejam pautadas nessa realidade. Quando nós fazemos muito mais isso, vivemos em circunstâncias mais apropriadas pelo que somos. Então, desapegamos com mais facilidade, entendemos que a morte é um processo natural para todos nós, que nós já nascemos na Terra considerando que um dia sairemos dela, mas que com a certeza hoje de sermos imortais, espíritos, sobreviveremos a esse momento da morte, não é? E que ao chegarmos lá, teremos condições, se o mecanismo entrar no nosso sangue, se a gente puder, de fato, considerar como real, já aqui encarnados, quando chegarmos no mundo espiritual, a comunicabilidade de nós com quem ficou será com mais presteza, porque conhecemos, consideramos e vamos usufruir do mecanismo com mais propriedade. Ou seja, vamos reconhecer as ferramentas condizentes para essa informação. O pressentimento é uma qualidade, é uma condição que nós espíritos temos de, encarnados, podermos saber da realidade do mundo espiritual em estado de vigília. Ele é como uma intuição em nossa mente. Ele funciona de forma a nos pautar sobre a realidade da vida. E ele está intimamente ligado ao planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então, está dentro da padronagem de provas escolhidas por cada um de nós a transitarmos nessa vida enquanto encarnados. Então, quando sabemos que temos o esquecimento do passado para podermos levar uma vida aqui na Terra, dentro das expectativas como espíritos, mas sendo convidados, né, ao sabor de todas as intenções, de todos os apelos, de todos os chamados que a Terra oferece, que o corpo material nos induz, porque quando mergulhamos na carne, né, somos dotados de sensações
que são exclusivas do corpo físico. Está aí uma grande gama de provas que o espírito se implementa, está usufruindo, para que ele possa fazer as escolhas adequadas. Então, nessa padronagem de situações, nós não esquecemos 100% das nossas combinações, daquilo que nos propusemos, daquilo que chegamos à conclusão após ter passado por etapas no mundo espiritual, né? Depois do desencarne, de reflexões sobre a nossa vida, do que fizemos de certo, de errado, quais são as expectativas, gerando o nosso arrependimento sincero, porque só reencarna quem se arrepende, isso de uma forma mediana, né? Há espíritos que saem do mundo material, vão para o mundo espiritual, retornam para o mundo material, sem sequer se dar conta desse processo. Existem, e são muitos. Nós que estamos aqui no Centro Espírita, não somos desses. Nós demos um passo adiante. De alguma forma, a dor moral já caiu em nós. E nós nos comprometemos de que nessa encarnação nós vamos começar a ser felizes. Vem a doutrina espírita na nossa vida, não por acaso, para que a gente tenha esse olhar estendido, para que nós desobstruamos os nossos ouvidos, para que a gente consiga sentir na própria pele a realidade de um mundo invisível, fazendo com que a gente, quando se veja diante dos testemunhos, nós tenhamos isso como realidade às nossas mãos e façamos um futuro diferente. Então, somos esses de senso moral desenvolvido, buscando a felicidade, mas agora com qualidade, não a qualquer preço, ainda que tenhamos que dar os nossos testemunhos. Joana de Ângeles, quando diz que as moléstias na terra são transitórias, mas necessárias a esse burilamento. Então, quando descobrimos isso, nos tornamos um tanto quanto mais corajosos, não é? A enfrentar as adversidades, todos os problemas que estão à nossa frente. Por quê? Porque estamos com a certeza de que tudo passa. De que tudo passa para melhor. E que quando temos esse conhecimento, ganhamos uma força, ganhamos uma coragem e somos, não é, convidados a um patamar acima. Vem o pressentimento como uma série de outras possibilidades que o espírito tem, de no corpo físico, no estado de vigília. Não estamos falando do sono físico, da emancipação da alma através do sono físico. Estamos falando da emancipação da alma em estado de vigília, gerando uma série de possibilidades que são do espírito, que não é o corpo que oferece, porque o corpo oferece 5 sentidos básicos. Se nós não sairmos dele, nós vamos ficar limitados, porque não vamos ouvir o mundo espiritual na condição auditiva do corpo físico, a não ser que seja uma voz direta, fenômeno produzido pela espiritualidade, independente de mediunidade, de sensibilidade, basta ter ouvido material, porque a voz é materializada, então todos nós vamos ouvir, não é? Agora, quando é a condição que o espírito tem e que o corpo limita, abafa, dificulta, mas que, vez por outra, dependendo do grau de sensibilidade que temos, dependendo do grau de mentalização, de equilíbrio, de concentração, nós permitimos que essas possibilidades do espírito sejam colocadas em usufruto aqui, encarnados em estado de vigília. É isso que o pressentimento oferece para a gente, não é? Só que não é uma informação estapafúrdia
que venha do nada e que não tenha sentido. O pressentimento está baseado naquilo que tem dentro da nossa programação. Então, muitas vezes, é comum de nós dizermos assim, eu tive um pressentimento de que isso ou aquilo vai acontecer. Mas, algumas vezes, são situações que não são condizentes, não é, com o processo reencarnatório de cada um de nós. Pode ser que seja uma influência espiritual negativa? Pode ser que sim. Quando, na sua genuinidade, o pressentimento é utilizado de forma adequada, a informação vem desse nosso registro, não é, de programação reencarnatória. Como o Livro dos Espíritos traz para nós aqui na questão 522 sobre o pressentimento. Pergunta a Kardec: o pressentimento é sempre um aviso de um espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha, da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de reencarnar, tem conhecimento das fases principais, não são todos os detalhes. Essas fases principais nós carregamos conosco. Por isso que algumas situações são muito claras. Não sabemos de onde vêm, mas são muito claras dentro do nosso coração. As fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo. E esta impressão, que é a voz do instinto, despertando quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Recorremos ao Livro dos Médiuns, questão 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. É vaga, não tem nitidez. Por isso que nós ficamos sempre na dúvida, não é? Algumas pessoas possuem esta faculdade mais ou menos desenvolvida. Depende do grau de sensibilidade de cada um de nós. Como? Não do corpo físico. Quando se fala em doutrina espírita, especificamente em mediunidade, se fala de sensibilidade, está se falando de uma sensibilidade que não é a do corpo físico. É a sensibilidade do espírito, que se processa através do seu corpo espiritual, que é o perispírito. Então, podem vê-la a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também, ela é o resultado de comunicações ocultas. E é neste caso, principalmente, que se pode dar àqueles que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Então, o pressentimento é uma condição anímica, é da alma, é do espírito que está encarnado. Isso pode se processar naturalmente em estado de vigília sobre os acontecimentos da nossa rota programada, da nossa rota reencarnatória, quando se faz necessário. Pode também ser acessado por um outro espírito, geralmente o nosso guia. É aquele que vai pautando em nós, não é? Quais caminhos a gente precisa trilhar, quando muitas vezes nós desviamos. Se temos uma rota com situações especificadas, não é? Se no transcorrer da nossa vida material vamos nos afastando, se a gente não consegue por si mesmo acessar essa condição que é do espírito, de pressentir o nosso futuro, algum espírito irá fazer. E nesse caso, o nosso guia. Então temos um pressentimento que é oferecido pelo guia,
que conhece o nosso projeto reencarnatório. Então, não esquecemos totalmente o nosso passado. Ele se faz presente, através de inúmeras potencialidades que o espírito tem. Então, é como se a gente viesse para um ambiente quase que como cegos, mas não totalmente cegos. Não é? Disponibilizados de um certo equipamento, que a gente poderia supor que fossem nossos óculos espirituais, não é? Que possibilitasse que a gente tivesse uma visão limitada, turvada, mais sincera do nosso caminho. Então, quando ele fala de ouvir a voz do espírito, do instinto, é o espírito que se reconhece frente àqueles momentos provacionais, onde se clareia para nós, de uma propriedade muito grande, né, o caminho que nós estamos transcorrendo. Então, muitas vezes, o que poderia ser chamado de adivinhação, nada mais é do que o espírito tendo uma visão, e esse sentido de visão não restrito ao que nós conhecemos, né, temos como referência, como sendo visão, mas mais aprofundado, mais complexo, né? Mas uma condição de perceber o mundo espiritual, seja visualmente, seja através da audição, seja através do sentimento, mas é uma informação pautada, baseada naquilo que a gente tem programado, nunca fora da nossa programação. O que vem fora da programação se dá a espíritos que querem perturbar a nossa economia íntima. E aí sim eles vão nos informar, né? Vão nos dar intuições que vão ser classificadas por nós como sendo pressentimentos. Então, meu Deus, então tudo fica mais difícil de compreender. Se fosse fácil, a gente não seria imortal, a gente não reencarnaria tantos tempos. Nós vamos reencarnar para sempre para isso, para evoluir e começar a aprender sobre esse mecanismo. Mecanismo de quê? De interatividade do mundo invisível conosco e vice-versa. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sobre esse aspecto, responde os espíritos, a influência deles é maior do que imaginais. Pois, com muita frequência, o espírito não disse assim, raramente, de vez em quando, né? Com muita frequência, são eles que vos dirigem. Caramba! Aí o negócio fica feio para o nosso lado, porque a gente já não sabe mais quem é que está influenciando quem, não é? Quando os acontecimentos da vida material, sociais, políticos, nos induzem a certos pensamentos, quem está influenciando quem? Por isso entra o Evangelho na nossa vida, não é? O remédio seguro que fará com que o nosso coração amoleça. Ué, mas eu vou ficar mole de coração? Graças a Deus. Porque quem está duro de coração leva tudo a ferro e fogo. Olho por olho e dente por dente. Não me interessa passado, presente ou futuro. Tem que pagar. Então, a gente vai endurecendo de tal forma, né, se tornando juízes da vida dos outros, esquecendo que a mesma medida que eu der para o outro vai ser a medida que eu vou ser julgado. Essa mão e contramão é o processo mais difícil da doutrina espírita. Seria muito mais fácil se a gente compreendesse o mecanismo de reajuste, de vivência, né, de vida inferior nos outros. Mas quando o convite é para que a gente se aperceba que aquilo que está me chamando a atenção no outro faz parte de mim, e que se faz parte de mim e eu identifiquei que é errado, eu preciso mudar.
transformar, melhor dizendo, né? Lutar para que a gente possa transformar esse processo, o processo da influência dos espíritos, que é constante. Nós não ficamos um minuto sequer sem ter um espírito próximo de nós. Então, nós não estamos sozinhos nunca, por conta da lei que nós falamos no início, da lei de atração. A gente não atrai só pelo que fala. Atraímos pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que intencionamos e pelo que fazemos. Ou seja, não sobra nada. Não sobra nada para a gente dizer assim, nesse ponto eu não estou atraindo ninguém. Não tem. Não tem. Se eu falo, atraí. Se eu penso, atraí. Se eu sinto, eu atraí. Se eu intenciono, eu atraí. E se eu faço, eu atraí? Então, que padronagem de atração? Porque a lei, ela é neutra. A lei de atração não vai dizer assim, tadinho, não é? Não, vou deixar só os bons caírem nessa atração dele. Os que não são bons, eu vou evitar. Não, a lei é neutra. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, não é? Não é a frase tão conhecida, que é uma verdade. Por isso o futuro está nas nossas mãos. Eu quero ser feliz, construo agora. Fazendo o quê? O bem. A quem? A todos. Mas a todos, sem exceção. Ué, mas não, sem exceção. Mas aí eu não vou ter. Por isso Jesus diz, olha, você quer ganhar lá em cima? Perde aí. Não é? Aí é pranto e ranger de dente, faz parte da padronagem de provas e expiações que nós vivenciamos. Para quê? Para que a gente chegue no mundo espiritual com mais consciência limpa. Só isso. Mas no mundo de corrupção, o importante é você não se corromper. Mas qualquer corrupção é corrupção. Não é? Então essa análise é de alguém que amadurece. Quem não amadurece está dormindo para tudo isso. Não é? Então, se tem comida na geladeira, se tem uma cama para dormir, se tem uma partida de futebol, se tem, está tudo muito bom. Só isso basta. Nós somos os que gostamos disso e de mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa foi o que fez com que a gente se incomodasse. Por quê? Porque trouxe à tona, não é? Que não existe privilégio na lei. E muito menos castigo. Há o quê? Resultado de trabalho. Só tem quem trabalha. Não, eu vou deixar para depois, porque lá os espíritos vão dar um jeito. Pois é, e o estado consciencial? Porque os espíritos, eles só vão conseguir fazer alguma coisa à medida que a gente... meu Deus, é mesmo, né? Me ajuda? Notícia mais clara do que a do André Luiz, impossível, gente. Não é? Porque já estava tudo aqui. Tudinho. Não tinha nada, tem nada no André Luiz que não esteja aqui. Mas a gente não viu. Então veio o André Luiz, veio o Emmanuel, veio todo mundo, veio Joana, veio... esse povo vai até reencarnar. Eles nem precisavam, já podiam escolher estar em outro planeta. Já reencarnaram, dizem alguns, aí é fofoca espírita, a gente nunca sabe a realidade, né? Mas presume-se que alguns já estão por aí. E aí? Nos defrontando com a retidão desses espíritos. Isso não vai incomodar, sinceramente? Vou até fechar o olho. Não vai incomodar? Gente muito certinha do nosso lado, não é? Sem partido, querendo fazer o certo, incomodando a todo mundo.
Isso dá um arrepio, porque vai mexer no meu. Enquanto mexia na classe lá embaixo, né, que era uma classe já acostumada, todo mundo tirar de tudo, sempre, ok. Mas quando começou a mexer na gente, não, peraí, então está mexendo com todo mundo. Porque nós precisamos mudar. A gente precisa enxergar essas intuições, essas inspirações, esses pressentimentos, de onde vem, por que vem. Ah, porque eu sou predestinado, eu sou o vaso escolhido, eu sou bom, por isso é que os espíritos estão me usando. Eu preciso ter noção do que isso representa, não é? Porque se não for para mim, se não servir para mim, de que adianta? De que adianta eu ser porta-voz do mundo espiritual se eu não me transformo? Se eu não me modifico? Se na hora do meu testemunho eu dou o exemplo errado? Eu posso ter feito uma obra magnífica, ajudou muita gente, mas se eu não me modifico, de que adianta? É esse o recado do mundo espiritual. Tudo isso existe de nós, para que a gente mude. Porque todos nós estamos percorrendo o mesmo caminho. As escolhas é que estão sendo diferenciadas. Mas o caminho é único para todo mundo. Nascemos simples e ignorantes para sermos perfeitos. Aí o pessoal lá de trás, não é isso aqui fisicamente não, tá? Não, porque eu falei simples, ignorante e perfeitos. Aí, opa, ainda bem que eu sentei lá atrás. Nós todos estamos no mesmo barco com o intuito de quê? De melhorarmos-nos como pessoas, ou seja, como espíritos. Não é? E como espíritos, nós temos inúmeras potencialidades que estão vindo à tona porque nós estamos permitindo, através do conhecimento espírita. O espiritismo, ele tira o véu dessa realidade. Então a gente começa a usufruir. Por isso que hoje a gente sente uma série de coisas, por isso que hoje ser médium está muito mais comum do que era antigamente. Antigamente eram pessoas escolhidas, hoje não. Hoje a gente, conforme vai estudando, e não é que acontece comigo, não é que eu faço isso, e não é que eu já ouvi, não é que eu já vi. Por quê? Porque isso é natural. É assim que a gente vai evoluir, sim. Não é? Todos nós somos médiuns, todos nós, sem exceção. Alguns comprometidos com a lei para utilizar disso mecanismo de evolução aqui na Terra. Os demais são naturalmente, não é? Porque sentem, porque pensam, porque dormem. Ó, quem dorme é médium. Opa, eu não consigo dormir, eu tenho, insônia. Está sendo médium também, porque dá uma cochilada. Pode não deitar assim para dormir 8 horas, mas na hora que cochilou, o espírito sai. Saiu, já fica lúcido. Alguns de nós até têm dificuldade para voltar para o corpo, tamanha felicidade que sente, né? De não estar preso numa coisa que pesa, que sua, não é? Que dá odor. Meu Deus, como espírito. Olha só, como espíritos, será que a gente vai gastar tempo no cabeleireiro como gasta aqui? Não é uma condição material? Não é? No mundo espiritual, olha, algumas pessoas deixam de sair, se atrasam, né? Sofrem, passa aquele negócio lá que estica, não ficou bom, não ficou bom. Eu sou infeliz por isso. Não é? Para quê? No mundo espiritual você não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Você pode ter o cabelo que você quiser. O seu pensamento vai plasmar seu cabelo. Eu já plasmei o meu. Eu tenho
Eu já tenho a minha referência. Por isso que eu estou tranquilo. Né? Eu já tenho minha referência. No mundo espiritual, já sei qual a padronagem, cor, textura. E vai estar sempre bom. Aqui a gente dorme, aí vem amassado, aí você tem que desamassar. Lá não vai ter esse problema. Maquiagem, perfume, nada disso, isso é da terra. Ah, então vamos parar de usar? Não, pelo amor de Deus. Porque as fotos comprovam, né? Quem é da década de 70, Deus me livre. Na década de 70 era todo mundo muito... a cabeça muito grande, agora está todo mundo esticado. Era difícil. Por quê? Não se tinha a evolução que se tem hoje. Mas é uma condição terrena, que a gente tem que ter essa visão. A gente está brincando, mas existe muita coisa que é daqui. É daqui. E aí vem a reflexão. Que tempo que eu estou desperdiçando em função de uma coisa que lá eu não tenho? Se lá eu não tenho, se lá é minha vida verdadeira, qual peso eu estou dando aqui a essas coisas? Não é? Aí eu passo a viver com mais qualidade. Aí eu sei que isso é daqui, isso vai passar, eu não preciso ter tanto sofrimento, não é? Porque a minha essência é que vale. Essa essência é que segue. Eu sou quem eu sou, e lá no mundo espiritual serei eu. Sem título, sem CPF. O CPF vai ficar aqui. Só vai servir para o familiar. Porque nós não vamos apresentar o CPF. Alguns de nós nem o nome. Nem o nome. Então, são informações do mundo espiritual para que a gente olhe para a nossa vida atual e consiga se pautar. Os diplomas, as pós, os mestrados, se não houve conhecimento, se não houve, né, reformulação do pensamento, vai ficar no diploma lá preso na parede. Agora, se esse conhecimento técnico, acadêmico, entrou em mim como espírito, fez com que eu produzisse com qualidade, mediante a esse conhecimento que eu obtive, isso vai seguir comigo. É isso. Aí diz aqui, quando fala, né, que podem devê-la a uma espécie de dupla vista, o pressentimento. Dupla vista no dicionário de filosofia espírita do Palhano, diz assim, o mesmo que psicoscopia. Psicoscopia, nome científico da vidência. É o mesmo que psicoscopia, clarividência, vidência, segunda vista. Faculdade psíquica, graças à qual quem a possui percebe, vê, ouve, sente, além dos limites dos sentidos humanos, até onde alcança a alma em sua irradiação. Então, quem a possui? Nós. Qual o limite disso? Limite até onde alcança a alma em sua irradiação. Então, se eu estou aqui limitado de sentimentos, de desejos, né, nobres, de aspirações nobres, a minha limitação é muito curta. Se eu estou me exercitando a ter pensamentos nobres, sentimentos nobres, conduta mais nobre, eu estou estendendo esse meu poder de irradiação. Então, acabou. Que a gente possa, sinceramente, se habituar a pensar como espírito. É a única coisa que a gente pode e deve fazer. Não é? Se preocupar menos com a vida alheia. Quem namora quem vive com quem, que tipo de atração sexual o outro tenha, quanto dinheiro, menos dinheiro, quantos títulos, mora onde, que tudo isso fique para lá de secundário.
que a gente possa observar a essência de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que a gente siga adiante. Graças a Deus.